Vamos refletir porque a Bíblia é um manual, ela é um manual das nossas classes dominantes do Império para nos revelar, né, como era o pensamento das pessoas, das classes, tanto dominada como dominante, ao longo da época, né? E eu quero te levar a uma reflexão para você entender por que a Bíblia foi preservada, né, existe até hoje, né? Porque ela é um manual que preserva o pensamento tanto da classe dominante como da classe dominada ao longo dos tempos, para você entender como o sistema funciona, como ele surgiu, né, dentro dessa divisão de classes, né, que é a dos céus, né, que são os filhos de Deus, imperador, sacerdotes, soldados, né, pessoas da lei, né, e a classe dominada, que são os filhos do homem, que são os camponeses, né? E veja bem, eu quero que você imagine que você é um escravo, certo? E você está agora debaixo do sol quente, certo? Cortando cana, a, o capim causando alergia na sua pele, péssimas condições de trabalho, água esquentou por causa do sol, comida ficou, estragou, azedou, e você está com seus colegas escravos lá e você fala coisas assim, por que aquele pessoal ali não trabalha, né? Por que só nós trabalhamos? Eles só mandam em nós, né? Aí vocês tentam planejar uma revolta, né? Mas aí chega a hora do almoço e quase nunca tem como fazer uma revolta porque o capitão do mato ele vem sempre, né? Pregar a historinha para você, porque ele não trabalha e você trabalha, mas ele vem com outros, né, submissos a ele que está disposto a te matar caso você se rebele, né? Então você é esse escravo e você quer se rebelar, né? Você fica indignado porque você trabalha, eles não trabalham, tudo que você trabalha, eles ficam com o fruto do seu trabalho, você só ajunta e amontoa para eles, né? Que não produzem, não trabalham, né? Aí chega na hora do almoço, aí vem o capitão do mato. O capitão do mato ele é filho de Deus, né? Ele pertence à classe dominante, né? Que usa do poder, da coerção e da mentira para te dominar. Aí ele vem com um livro de capa preta e diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra, ou seja, criou o ambiente onde eu estou, as instituições, os templos, os lugares sagrados, né? Para mim estar lá, porque eu sou filho de Deus, junto com o rei, sei lá, seja qual for a autoridade, e criou a terra para vocês ficarem, filhos dos homens, né? E Deus criou vocês apenas para trabalhar para eles, né? Então, por isso nós ficamos com as filhas e os filhos de vocês para trabalhar para nós. Vocês só geram porque vocês nasceram para trabalhar para nós e o filho de vocês também, certo? Então, Deus criou os céus e a terra e criou Adão, criou o homem para trabalhar para ele, para cultivar a terra dele, etc. Então, quando você descumpre a regra aqui e se rebelar e descumprir a regra, como o próprio rei Salomão disse, quando o rei passar, não fique de cara fechada perto dele, né? Se você descumprir uma regra, você vai ser punido com mais trabalho, porque aqui quem trabalha é só o pecador, o camponês. Nasce para trabalhar, vocês só geram um filho para trabalhar para nós, e assim, os filhos de vocês também, né? Vocês vão trabalhar para nós, vocês e os filhos de vocês, né? Então, Deus criou os céus e a terra, né? E criou nós, a imagem e semelhança dele, os filhos de Deus, para dominar, né, sobre todo animal, né? Porque tudo é nosso, e todo ser humano. Então vocês nasceram para trabalhar para nós, assim como Deus fez o homem para trabalhar para ele, certo? Nós somos filhos de Deus, a imagem e semelhança, pai de filho de peixe, peixinho é, você sabe como é que é, né? Aí você ouve aquela história, mas você não acredita, né? Como assim Deus falou para você não trabalhar, né? Que você agrada a Deus, por isso você é filho de Deus, está nas posições de poder, e eu sou pecador, né? Por isso eu tenho que trabalhar e amontoar para você que agrada a Deus. Como assim? O meu Deus é preto, não acredito nesse Deus aí, né? Não vou trabalhar para você, né? Mas aí ele diz para você que você tem que trabalhar para ele, né? Para isso que a Bíblia servia, para convencer a população de que uma determinada classe não trabalhava porque era eleita filha de Deus, vinha dos céus, e a classe que trabalhava, trabalhava porque era pecadora. E o trabalho era usado como método, como ferramenta de tortura para quem pecava, descumpria a lei. Eles estavam descumprindo a lei quando tentavam se rebelar, quando tentavam não trabalhar.
Então, eles tinham que trabalhar e acumular, porque eles eram pecadores, para aquele que agradava a Deus, que era a autoridade, que não trabalhava porque agradava a Deus, né? Então, as próprias famílias que nasceram nesse sistema começaram a gerar filhos apenas para trabalhar para eles, para enriquecer eles. Então, a própria escravidão, ela nasce, o berço dela é justamente o nascimento, o surgimento das tribos caçadores-coletores, porque a necessidade de enriquecer e sobreviver fazia com que eles geravam filhos por motivações completamente egoístas e individuais, né, da tribo ali, para gerar riqueza para eles, para produzir para eles, para trabalhar para eles, certo? Então, a escravidão, o berço da escravidão é o próprio família tradicional, né, que nós conhecemos hoje, né? E por que eu estou dizendo tudo isso, senhoras e senhores? Porque a Bíblia, né, que é o manual do sistema, do império, que nos revela o pensamento, né, desses povos, classe dominante, classe dominada ao longo do tempo, né, ela vai nos dizer basicamente isso. Foi isso que aconteceu, né? Desde o princípio, as pessoas só geravam filho para trabalhar para elas enriquecerem, e as tribos caçadores que se deram melhor e construíram um império foram aquelas que conseguiram se multiplicar melhor entre elas e ficarem maior, né? E dominar outras pessoas e fazer delas escravas e colocar para trabalhar para elas, né? Mas no final das contas, o resultado é o mesmo, né? Porque no passado, até na mitologia, Deus fez as pessoas para trabalhar para ele, para enriquecer ele, cuidar das coisas dele. Você vai para a família tradicional, as pessoas tiveram filhos para enriquecer eles, trabalhar para eles, né? Nós criamos tecnologia para trabalhar para nós, para substituir o trabalho, né? Hoje, por exemplo, quando vem um candidato à presidência e diz para você que vai te dar trabalho e diz que o trabalho é oportunidade para você, apresenta o trabalho para você como se o trabalho fosse a solução dos seus problemas, né? Vai construir empresas e vai dar trabalho para você, né? Esquece que o trabalho não é uma dádiva, o trabalho é uma necessidade da vida humana, né? É um movimento, né? Só de você viver em sociedade é consequência que você vai ter que prestar um serviço, você vai ter que trabalhar, né? Então, esse candidato à presidência que promete trabalho para você como se o trabalho fosse uma oportunidade, mas na verdade ele só quer enriquecer e te usar, né? E usa o trabalho como se fosse oportunidade, porque ele quer te usar. Ele vai fazer com que você jamais enriqueça, porque você vai fazer como todo trabalhador, você vai juntar e amontoar para ele, que justamente não trabalha, só te lidera, só domina sobre você, como se fosse filho de Deus, né? Então ele precisa vender o trabalho como se o trabalho fosse uma dádiva, uma coisa divina que dignifica o homem. Mas na verdade a humanidade sempre tentou se livrar do trabalho, construindo família para se livrar do trabalho, construindo mito, construindo tecnologia. Por quê? Porque o trabalho ele tira vitalidade, ele tira vida, né? Ele tira energia, né? E a sociedade ela demanda um trabalho, né? Então ele diz que você vai ser engenheiro, mas ele esquece que a sociedade tem o trabalho, a hierarquia do trabalho, então o engenheiro precisa do pedreiro e o pedreiro precisa do servente, ou seja, vai ter subemprego. Nem todo mundo vai poder ser engenheiro, porque você não faz uma sociedade só de engenheiro. Essas pessoas que vão estar no subemprego nunca vão enriquecer, por quê? Porque o que elas produzem, a casa que elas constroem, ela não pode alugar, o fruto que ela colhe, ela não pode vender, certo? Então, vender o trabalho para as pessoas como se o trabalho fosse a solução dos problemas, que ela vai enriquecer se ela trabalhar mais no sistema que ela está inserida, você é um hipócrita, você é um mentiroso e é o primeiro a não trabalhar. Tanto não trabalha que tem tempo para propor essas mentiras. Se estivesse trabalhando, não estava com tempo para ficar fazendo e propondo essas mentiras aí. Estava fazendo outra coisa, cortando cana, por exemplo, né? Então, por isso que eu acho que essas pessoas que acham que oferecendo trabalho, construindo mais empresas, oportunidade de trabalho vão mudar a vida das pessoas, elas de fato não vão, né? Porque mesmo que essas pessoas continuam ganhando bem, elas ainda vão ser escravas, por quê? Porque o próprio trabalho delas já vai tirar tempo de vida, vitalidade, energia delas, né? Porque é o tal do subemprego, que ninguém quer fazer, né? Mas o problema de tudo isso é que o trabalho surge dentro da família tradicional, quando ainda éramos caçadores-coletores nas tribos, né? E hoje nós temos necessidade de distribuição de renda, mas as pessoas querem apenas te oferecer trabalho. Porque ele é o pai que o filho tendo fome, pedindo pão, ele dá pedra.